lugar. Parabéns a essa casa, aos seus idealizadores, por ter transformado um sonho em realidade. Hoje a ciência nos diz que as coisas começam no mais sutil para só depois chegarem ao mais denso. Ao contrário do que pensava a ciência materialista do século XVIII, do século XIX e boa parte do século XX, hoje se sabe que a matéria não tem substância em si mesma. A matéria é um caso particular da energia, e Werner Heisenberg, um dos criadores da física quântica, nos afirma que ela se aproxima cada vez mais de Platão, com o mundo das ideias. O filósofo grego que nos disse que a alma, quando no plano físico, onde passará muitas e muitas vezes, recorda as suas vivências no plano espiritual, que é o plano das causas, que são aquelas dimensões invisíveis de que fala a ciência contemporânea, onde ocorrem os fenômenos cujos desdobramentos geram o que nós chamamos de realidade. Antes se pensava que a explicação de tudo, do universo, do homem, do próprio pensamento, estaria nas partículas da matéria. Estaria naqueles pequenos e indivisíveis tijolinhos materiais que Demócrito chamou átomos, por supomos indivisíveis, que é o significado da palavra em grego, privativo, tomos, cortar, dividir. E hoje se mantém a palavra somente em homenagem à ideia de Demócrito, porque o átomo é absolutamente divisível. Aliás, Einstein disse que era mais fácil dividir o átomo do que o preconceito. É mais fácil quebrar o átomo do que quebrar o preconceito. E por isso que mesmo com toda a evolução da ciência, que está a nos dizer abertamente que a matéria é caso particular da energia, que a matéria não explica o pensamento, não explica a espiritualidade humana, ainda há verdadeiros pensadores medievais dentro da ciência, acreditando que a matéria é a base de tudo aquilo que existe. Quando nós sabemos que as coisas existem exatamente a partir do mundo das ideias. Uma casa que se vai construir começa na materialidade. O mais importante são os tijolos, a argamassa, os dutos elétricos. O mais importante é a ideia, é a consciência criadora do arquiteto que soube planejá-la. A casa começou no mundo das ideias. Ela primeiro foi pensada. Depois esse arquiteto, esse pensador, transferiu sua ideia para o papel. A planta, duas dimensões apenas, onde ninguém pode morar. Riscos que para o leigo significam muito pouco, uma simples complicação, mas que para o estudioso significa exatamente como fazer o traçado material para se chegar à chamada realidade física. Ali naqueles riscos estão as leis que a matéria vai obedecer para depois formar uma casa, para transformá-la em realidade. E aí nós temos a realidade material começando no plano das ideias. Mas quando se constrói uma casa espírita, já é um pouco diferente. Aí não foi a ideia apenas de um arquiteto, é um planejamento espiritual. São entidades que se reúnem buscando processar mais rapidamente a evolução e o entendimento humano, e lá no plano espiritual, lá no mundo das ideias, onde tudo começa, lá no verdadeiro habitáculo do espírito, criam a ideia e tentam inspirar pessoas vivas no plano da terra para concretizá-la. Muitos que concretizaram essa obra, por exemplo, planejaram no mundo espiritual. E quando chegam aqui, como ensinava Platão, recordam. Tem uma vaga memória, em vez de ter a memória exata, tem uma vaga ideia, como o computador português, mas tem uma ideia daquele ideal que ajudaram a fomentar e a fazer no plano da espiritualidade. E uma vez encarnados aqui, conseguem se conectar com esses espíritos de luz que planejaram essa obra divulgadora do livre
pensar, da evolução, da compreensão, essa ciência do espírito, como chamou Allan Kardec, que trata das relações entre o mundo da espiritualidade e o mundo material. As pessoas que construíram essa obra lembraram deste seu compromisso espiritual. Foram, geração após geração, mantendo vivo o ideal e realizando essa obra, que tem uma expressão física, mas que muito mais do que isso, é uma divulgadora de luz, divulgadora da luz do Espírito, das ideias da espiritualidade, que podem nos libertar e assim nos fazer felizes. Porque se a liberdade não é suficiente para que se tenha a felicidade, sem dúvida alguma ela é necessária. Ninguém pode se sentir feliz se não tem livre escolha. Ninguém pode se sentir feliz se não tem liberdade. E embora existam muitas pessoas que, embora livres, não são felizes, porque na verdade não souberam se libertar de alguns preconceitos, de algumas dúvidas antigas. Por outro lado, é verdade que quem é feliz é livre, mas livre no seu pensar, livre na sua espiritualidade, porque o nosso pensamento não pode ser censurado. Para os ditadores, também o pensar é livre. Eles dizem: aqui nesse país todo mundo tem liberdade de pensar, só não tem liberdade de dizer ou de escrever, que é outro departamento, mas a liberdade de pensar existe. E com o pensamento nós construímos um mundo melhor a partir desse planejamento de evolução espiritual. E é por isso que a ciência hoje tem sido uma parceira nossa no caminho da felicidade. É por isso que de repente uma ciência aparentemente complexa, e complexa na sua matemática, nas suas equações, como a física quântica, se tornou popular. Não se sabe muito bem porquê, mas a física quântica virou pop. Falou em física quântica, todo mundo diz: eu gosto disso. Às vezes não sabe muito bem o que ele gosta, mas gosta. E tem uma explicação importantíssima. O psiquiatra Sapir-Whorf, que depois de formado e um profissional de sucesso da psiquiatria, resolveu estudar a física quântica. Quando lhe perguntam: mas por quê? Porque existem pessoas que pensam que depois que nós completamos um curso superior ou atingimos uma certa idade, não temos mais nada a fazer. Nada de novo curso, nada de mais aprendizagem, já sabemos tudo o que precisamos. E quem pensa assim estaciona diante do progresso da humanidade. E o Sapir-Whorf, a partir dos 55 anos, resolveu estudar física quântica. E hoje ele é palestrante convidado para física quântica em universidades como Harvard, por exemplo. Quando perguntam por quê, depois dos 50, e formado e um profissional de sucesso, ele resolveu estudar física quântica. Primeiramente ele brinca e diz que deve ser algum traço de personalidade múltipla. Mas depois, falando sério, ele diz que a física quântica nos trouxe uma liberdade que nem sempre os conceitos psicanalíticos nos trouxeram. Que muitas vezes em tratamentos psicológicos ou psicanalíticos, sem generalizar, muitas vezes nesse tratamento nós somos adestrados para nos adequar aos padrões vigentes, para termos aquele comportamento social que é considerado mais conveniente. E muitas vezes não nos é dada a devida liberdade de escolher. E a ciência contemporânea trouxe exatamente essa liberdade de escolher. Max Planck, criador da teoria dos quanta, um dos criadores da física quântica, diz algo de muito interessante. A física e a espiritualidade se encontraram porque Deus está no começo das afirmações de todos os religiosos e está no fim da pesquisa da ciência que está tentando encontrar. Então nós fechamos um ciclo nesta evolução. E essa nova ciência nos trouxe exatamente áreas de liberdade. Nós sabemos hoje que temos liberdade de escolha, que não existe, como se pensava antigamente, um universo físico independentemente do nosso conhecimento. Leis que nós temos que buscar, mas de cuja criação nós não participáramos. Hoje se sabe que nós somos co-criadores da realidade. O observador
Observador é quem está no cinema, assistindo um filme e não pode fazer nada a respeito daquele filme. No máximo, se achar muito ruim, se retira ou se queixa. Há pessoas que, podendo se retirar, preferem se queixar. Eu conheço pessoas que ficam horas na frente do televisor reclamando da péssima qualidade do programa, mas não se digam apertar um botão do controle remoto para mudar de canal. Mas muda de canal. Pessoas que dizem, por exemplo, eu não gosto do programa X. Sabem quem participa, quando entrou, quando saiu, tudo o que aconteceu. Imagina se gostasse. Se gostasse, iriam participar também. E essa é uma questão muito importante que hoje a ciência nos esclarece, de sintonia. Nós somos emissores e receptores e só captamos naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. Quem está vibrando com a felicidade, com o progresso humano, com novas descobertas, com estudo, com pesquisa, com música, com arte, está vibrando numa frequência e vai atrair pessoas e pensamentos nessa mesma frequência. Vai encontrar amigos que pensam como ele, que estão dispostos a dedicar o seu tempo ao estudo da espiritualidade, ou ao cultivo das artes, ou a ouvir belas músicas, contemplar obras de arte, enfim, pelo universo todo. Porque há um mecanismo de atração de frequência. Já que eles se reúnem só para contar mazernas, só para se queixar da vida e cultivam o vitimismo, vão receber essa mesma frequência em que estão vibrando. Quando nós ligamos um pequeno aparelho de rádio para ouvir um programa qualquer, musical, noticioso, enfim, de entrevistas, nós às vezes não nos damos conta do que está acontecendo. Aqui nesta sala agora estão passando frequências de centenas de emissoras de rádio. Nós não captamos nenhuma, nossos ouvidos nada percebem, mas pega um radinho de pilha, liga e a gente diz assim, põe numa estação e ele capta aquela estação. Porque colocar o rádio numa estação é fazer o seu mecanismo eletrônico vibrar na mesma frequência das ondas daquela emissora que está sendo captada. Então, em outras palavras, para quem não sabe, o rádio é o médium. O rádio de pilha é o médium, é exatamente essa função. Vibrações, mensagens, cujo conteúdo as pessoas que não desenvolveram a faculdade mediúnica não percebem, mas quem desenvolveu percebe. Percebe e traduz para a linguagem de todo mundo. Percebe e traduz para a linguagem dos outros. Porque aquelas ondas que as emissoras de rádio emitem não são visíveis, nem são audíveis. Mas aquele pequeno aparelho transforma aquelas ondas em uma voz, em imagem, quando se trata da televisão. Portanto, traduz, é médio, é intermediário entre um tipo de vibração que nós não percebemos e o tipo de vibração que nós vamos perceber. Daí porque esse fenômeno mediúnico é um fenômeno tão antigo quanto a humanidade. E antes, nós entendíamos a nossa vida sem qualquer possibilidade de intervenção. Éramos a nossa biologia, éramos a posição dos átomos das nossas células, éramos joguetes na mão do destino sem poder construir nada. A ciência de hoje nos diz que nós participamos, e é por isso que ela é tão boa, porque ela nos trouxe liberdade. É a ciência hoje que diz: tens liberdade de escolher. A matéria não tem realidade em si mesma, a matéria é só um conjunto de possibilidades. Já não falamos mais em átomos e moléculas como coisa muito definida, nós falamos em impossíveis átomos e impossíveis moléculas, mas nós falamos em um pensamento que preside tudo. E interessante, isso tudo que a ciência está nos dizendo hoje, no campo da filosofia da ciência, nós já podíamos encontrar no livro dos Espíritos. Livre-arbítrio. A matéria não tem realidade em si mesma, a matéria é só um conjunto de possibilidades. Já não falamos mais em átomos e moléculas como coisa muito definida, nós falamos em impossíveis átomos e impossíveis moléculas, mas nós falamos em um pensamento que preside tudo. E interessante, isso tudo que a ciência está nos dizendo hoje, no campo da filosofia da ciência, nós já podíamos encontrar no livro dos Espíritos. Livre-arbítrio, responsabilidade pelos nossos atos, a construção do nosso próprio destino, a nossa evolução, progredir sem cessar. Isso está dito hoje pela ciência.
Portanto, ciência e espiritualidade não são mais fatores antagônicos na compreensão humana. Ao contrário de se excluir, se complementam naturalmente para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Aos que não querem entender essa realidade. Não, a ciência não tem nada a ver com isso, física quântica é estudo de raio laser, etc. Mas a ciência, de qualquer forma, além disso, nos descreve o universo. E o universo descrito pela ciência é um universo inteligente. E um universo inteligente, já encontramos em Kardec, que efeitos inteligentes se devem a causas inteligentes. Então essa ciência nos ensinou, como o Espiritismo também, o caminho da liberdade, em que cada um de nós está interconectado. Essa, segundo Stuart Romeroff, cirurgião e anestesiologista e estudioso também de física quântica, é uma extraordinária explicação para a espiritualidade, a interconectividade. Todos nós, em relação ao universo, estamos interligados de uma maneira ou de outra. Daí não sendo possível pensar na felicidade à custa da infelicidade alheia, porque nós estamos ligados. As comunicações já nos mostraram isso. Nós sabemos instantaneamente o que está acontecendo em qualquer lugar do nosso mundo, que se transformou verdadeiramente numa aldeia. Antes, um acontecimento na China, na Tailândia, chegava aqui depois de vários meses. Nós ficávamos sabendo com atraso o que já havia acontecido. Hoje nós estamos ligados, e essa ligação é um reflexo da ligação espiritual que todos nós temos. A sociedade é um conjunto inteligente. E aí entra o enigma de Platão. As propriedades do todo não são a soma das propriedades das partes. O todo é mais inteligente do que a soma das inteligências das partes. Ou é mais malvado do que a soma das maldades das partes. Aí nós temos que escolher se queremos um todo inteligente e bom, ou um todo desviado do bom caminho e mau. Nós somos considerados no tecido social como células. Apesar da nossa individualidade, nós construímos esse tecido social. E as abelhas nos dão um exemplo disso. A colmeia é muito mais inteligente que a soma das inteligências das abelhas. Se nós somarmos as inteligências de alguns milhares de abelhas, chegaremos a quase nada. A abelha sozinha nada representa. Mas e a colmeia? Sabe que existe um cálculo na matemática chamado de máximos e mínimos, em que a gente verifica, por exemplo, que forma deve ter um objeto para ter o máximo volume. A esfera tem um máximo volume para um determinado raio. E assim, estudando esse problema de máximos e mínimos, se chegou à seguinte conclusão: para que eu tenha um sólido com paredes bem finas, então gastando o mínimo de material, qual é a forma do sólido que eu devo construir para que ali caiba o máximo de líquido, o máximo de volume com um gasto mínimo de material? Calculando, os matemáticos chegaram à conclusão que esta figura deveria ser um poliedro com base hexagonal regular, com ângulo de 108 graus entre cada dupla face daquele prisma, daquele sólido matemático. Pois bem, exatamente o formato dos favos de mel de uma colmeia. Com isso, as abelhas gastam um mínimo de material, cera, e conseguem depositar ali o máximo de volume, mel. Alguém as ensinou. A inteligência da colmeia, a inteligência grupo, não é a soma das inteligências de cada um. E mais, a cera precisa estar em uma temperatura bem determinada. Muito quente ela se derrete e mistura ao mel. Muito fria ela prejudica o depósito de mel e pode estourar as paredes. Então há um conjunto de abelhas que ficam o tempo inteiro batendo as asas com uma frequência determinada diante dos favos para manter uniforme a temperatura. Assim como nós temos mecanismos em nosso organismo para manter a nossa temperatura interna nos 37 graus, mesmo que a externa seja de 60 graus como numa sauna ou de menos 20 como numa geleira. Aquele conjunto de abelhas está encarregado exatamente de manter constante a temperatura. Logo, a colmeia é um ser inteligente.
Por isso o filósofo Plotino dizia que nós não podemos negar a condição de felicidade nem mesmo aos seres inanimados, nem mesmo ao átomo, nem mesmo à matéria, porque todos têm um propósito de organização, e quando atingem esse propósito são, no seu modo de viver, felizes. Há flores que fenecem e flores que florescem. As que morrem muito cedo, as que duram mais tempo, deixam sementes, deixam descendentes. E no grupo dos animais nós temos essas experiências extraordinárias da criação de órgãos de defesa, do conjunto saber agir de um modo inteligente. A inteligência do formigueiro não é só a inteligência de cada formiga, mas cada formiga tem a sua função e é feliz no desempenho da sua função, no limite em que as formigas podem ser felizes. E nós que temos essa condição de raciocínio, de liberdade, hoje trazida pela ciência, associada à espiritualidade. O Espiritismo especificamente sempre nos disse que nós temos liberdade de escolha, e que nós vamos escolher exatamente aquilo que nós plantarmos, que não há um destino predeterminado, não é por causa de uma predeterminação do destino que João é um bom homem e Pedro é mau. Não é uma predeterminação, porque essa predeterminação excluiria o livre-arbítrio. Nós temos, e hoje a ciência confirma o que o Espiritismo dizia naquele tempo, em que a ciência não confirmava nada, era materialista por definição, não admitia ideias como livre-arbítrio, tudo estava marcado, valia a lei da causalidade rígida. A ciência foi se reformulando e hoje fala outra linguagem, fala em outros termos, na ideia de fraternidade, e nos mostra aventuras fabulosas do espírito humano. E nós somos um conjunto. Então nós não devemos dizer assim: o homem foi à Lua, o homem não roubou o planeta Marte, como se nós nos excluíssemos disso. Não é alguém lá, um grupo de cientistas, eu não tenho nada a ver com isso, não. Quando nós dizemos o homem, somos todos nós. É o pensamento humano. Todos nós estamos interligados. E a ciência nos mostrou aventuras muito mais fantásticas do que mostravam as religiões tradicionais. Não há um Deus que está aí para abrir o mar, deixar os dele passar e afogar os outros, que não pode ter os dele e os outros. Todos são dele. Não pode haver essa discriminação. Agora, a humanidade foi ela. A humanidade não roubou o planeta Marte. A ciência nos diz que os nossos pensamentos influenciam na própria matéria subatômica. Nos conta que o elétron sabe quando está sendo observado e, ao ser observado, muda de comportamento assim com certas pessoas. A ciência se transformou numa aventura do pensamento. Ela marcha paralelamente aos ensinamentos do Espiritismo. Não é nenhuma negação da espiritualidade da ciência contemporânea. A teoria das cordas foi uma gigantesca aventura do pensamento no terreno matemático. Imaginemos que tudo que existe no mundo começa na vibração de pequenos e invisíveis filetes energéticos chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. Ninguém jamais viu ou verá uma supercorda. É consequência de dedução de equações matemáticas. Mas a teoria das supercordas explica tudo o que acontece no nosso universo. Não há um fenômeno subatômico ou macrocósmico que esteja em desacordo com a teoria das supercordas. E essa teoria nos diz que tudo começa na energia pura. Essa energia vibra e produz a matéria. Assim como as cordas de um instrumento musical ao vibrar produzem os sons. Mas para que um instrumento musical produza sons harmônicos, é preciso que o músico tenha o domínio do instrumento. Por isso se diz hoje que o universo é feito de energia e intenção. Energia, força para fazer vibrar as cordas de um instrumento qualquer, teclando o piano, fazendo passar o ar pelas cordas do violino. Intenção, o domínio do processo, para que se produza não ruído, e sim vibração harmônica. O universo, portanto, não tem mais origem na sua materialidade. É produto simplesmente de vontade da inteligência suprema. Supremo Maestro, Supremo Arquiteto do Universo, Deus, o nome não importa. Importa que o universo foi criado e a partir da criação é que nós começamos a depender de tempo e espaço.
Big Bang, não tem sentido falar em tempo e espaço. Se nós perguntarmos a um cientista atualizado o que acontecia antes do Big Bang, ele vai nos dizer que não tem sentido essa pergunta, porque antes do Big Bang não havia antes nem depois, não havia tempo, assim como não havia espaço. Tempo e espaço são consequências daquela gigantesca explosão. E Einstein dizia que para nós que conhecemos física, o tempo não é outra coisa senão a mais perigosa e persistente de todas as ilusões. E a gente já sabia que no plano da espiritualidade não há essa mesma escala temporal. Que no plano da espiritualidade nós somos muito mais independentes de problema de tempo e espaço. Não ficamos limitados por paredes. E o melhor exemplo de tudo isso que a ciência hoje nos diz está no estudo da espiritualidade, das faculdades do espírito, que é independente na sua essência de tempo e espaço. Quando perguntaram a Santo Agostinho, pensando no modelo bíblico da criação, o que estava fazendo Deus antes de ter criado o mundo, e mais os homens para se incomodar com eles, perguntaram a Santo Agostinho o que Deus estava fazendo antes da criação. Santo Agostinho respondeu: estava pensando em como fazer o inferno para colocar lá pessoas que fazem perguntas inconvenientes como essa. Porque ele não queria responder ou não podia responder de acordo com aquela ideia da criação imediata, a ideia criacionista. Os animais, pela ideia criacionista, são os que existem hoje. Em nenhum momento lá se fala em dinossauro, em tiranossauro rex, etc. Não. Essa fase foi simplesmente esquecida. E na teoria de Darwin da evolução, existe um elo perdido. Existe um espaço vazio entre o ancestral e o Homo sapiens. Nesse momento desse espaço vazio, houve um crescimento na massa cerebral do homem que também não se explica materialmente, mas se explica espiritualmente. Chegando a um momento de evolução, aqueles seres que habitam esse planeta, porque é uma infinidade de mundos habitados, necessitavam um cérebro mais amplo para se expressar nas condições em que já estavam, condições de abstração, de ter ideia de número, de ter ideia de figuras geométricas, etc. E essa evolução intermediária, possivelmente, uma teoria, não se tenha dado aqui no plano material, e sim no mundo das ideias, um preparo maior e a fabricação do corpo, a fabricação do veículo, de acordo com a necessidade do seu ocupante. E nós já sabemos disso, pela ideia do perispírito, pela ideia de que nós plasmamos no corpo físico nossas características espirituais, nossas características evolutivas, que o corpo físico é um instrumento de expressão do espírito e que o cérebro é o gabinete da alma. Tudo isso a ciência está nos dizendo hoje e está substituindo aquelas lendas até muito pobres por algo que vai além da própria imaginação. E nós já sabemos disso pela ideia do perispírito, pela ideia de que nós plasmamos no corpo físico nossas características espirituais, nossas características evolutivas, que o corpo físico é um instrumento de expressão do espírito e que o cérebro é o gabinete da alma. Tudo isso a ciência está nos dizendo hoje e está substituindo aquelas lendas até muito pobres por algo que vai além da própria imaginação. Não é preciso ficar recorrendo a lendas, Chapeuzinho Vermelho, muito interessante, Passagem do Mar Morto, muito engraçadinho, mas levar um robô ao planeta Marte é muito mais extraordinário. Imaginem que esse robô sai aqui em um gigantesco foguete e em poucos minutos está fora da visão. Ninguém mais enxerga aquele equipamento todo, mas ele é monitorado eletronicamente. Ele é monitora-se o pouso da nave no planeta Marte e o robô sai a fazer pesquisas no solo marciano e a nos mandar informações. Isso é um milagre. Tanto é um milagre que se algum vidente percebesse isso há 40 anos não teria linguagem para descrever. Vamos pensar num caso muito simples. Um de nós está, por exemplo, em Nova York, vai a um terminal, a um caixa eletrônico de banco,
digita alguns números e a senha e recebe lá em dólares. Este dinheiro saiu da sua conta e foi para lá, e saiu no mesmo momento. E como nós iríamos escrever isso materialmente? Imagina um vidente, 50 a 100 anos, também se fala, que tivesse a possibilidade de vislumbrar isso. Primeiro, ele iria transformar aquilo que está vendo. Nós vemos aquilo que estamos preparados para ver. Ele talvez escrevesse o caixa eletrônico com um aparelho complicado, perigoso, alguma coisa assim, porque ele não tinha ainda aquela imagem registrada no seu cérebro. Daí as descrições do Apocalipse, que são todas simbólicas. Como alguém irá descrever uma guerra aérea quando não existe avião, nunca viu avião nem nada parecido? Vai falar em guerreiros arados, que é exatamente a guerra através da aviação. Então, como se descreveria esse fato em relação à visualização de uma transferência de conta bancária? O cidadão chegou diante de um aparelho muito complicado, digitou algumas coisas, não existia palavra digitar, a máquina fez algumas perguntas, ele respondeu algumas perguntas, alguns códigos secretos, quem sabe o código da Vinci, respondeu aqui algumas perguntas e de repente o seu dinheiro saiu voando de uma conta e foi parar em outra. As notas se desmaterializaram. Como é que eles veriam a conta? Um cofre no stalker, um cofre no stalker de outra pessoa. E eu fiz a transferência. As notas se desmaterializaram e passaram deste cofre para aquele cofre lá. Tanto que agora aquele lá tem mais 1.000 na sua conta, eu tenho menos 1.000 na minha conta. E o cara em Nova York tirando mais dele, ó. Os reais saíram da sua conta, se desmaterializaram, e via teletransporte se transformaram em dólar, e lá chegando se materializaram como dólar, e o cara pegou os dólares para sair do caixa eletrônico. Nós sabemos que não é nada disso, mas como seria descrito isso há algum tempo? Exatamente assim: milagres, materialização, desmaterialização, transformação de real em dólar, ou transformação de dólar em real, dependendo do sentido. E hoje o que nós sabemos? Veja como a matéria não é importante. Materialmente nada saiu da minha conta e foi para a conta de outro quando eu fiz a transferência. Até porque não tem um reservatório no banco com o dinheiro da minha conta. Tem a possibilidade de buscar isso aí. E o mais importante então é o virtual. Porque, embora nenhum real tenha saído voando da minha conta material, até porque conta material não existe. Não existe um cofre lá no banco para guardar tudo que eu deposito. Nenhum real saiu da minha conta material e passou para outra conta. Mas lembremos, Newton, quando tudo se passa como se fosse, e na verdade a minha conta emagreceu R$1.000. E outra conta engordou R$1.000. E materialmente o que aconteceu? Nada. Então quem não acredita na espiritualidade, não acredita na filosofia da ciência, não acredita na evolução espiritual, deve duvidar do caixa bancário. Porque é impossível pegar R$50 materiais de uma conta e colocar na outra. Mas eles saíram daqui e estão lá. Então quando tudo se passa como se fosse esse é o caminho de raciocínio da filosofia da ciência. E é por isso que a ciência nos possibilitou tantas aventuras que nós não poderíamos nem ao menos descrevê-las no passado. Imagina a dificuldade de alguém que tivesse a visão de um acontecimento como este para descrever em palavras do seu tempo tudo aquilo que estava acontecendo. E hoje nós vivemos neste mundo virtual, especulamos a vida de todo mundo no Google. Tem gente que gosta de ser seguida a todo momento, então coloca o nosso Twitter e assim sucessivamente. Isso está nos ligando, parece mentira, mas está nos ligando cada vez mais. Algumas pessoas até chegam a se isolar do mundo material, a se isolar dos amigos e passam a viver quase somente aquele mundo virtual, que é um exagero que não se justifica. Mas nós estamos todos interconectados e criando condições, acesso à informação. Qualquer menino de 14 anos hoje que brinca no computador é muito mais informado do que Sócrates, Platão e Aristóteles juntos. Mas ainda não está formado. Informação é uma parte, formação é outra. Decodificar aquela informação, tirar dela conclusões válidas para o mundo em que vivemos, tirar de tudo isso lições de vida. Aí é outro departamento que os filósofos percebem. E o homem, muitas vezes preso ao mundo apenas da materialidade, do objetivismo, do chamado realismo materialista, não chega a compreender. Porque nós
percebemos aquelas coisas que estamos preparados para perceber. Se nós negamos, nós bloqueamos a nossa percepção. Nós vemos aquilo que acreditamos ser possível. Aquilo que nós acreditamos ser impossível, nós negamos, nós não vemos. Nós recebemos 400 bilhões de unidades de informação por segundo e processamos 2.000. Não mais do que isso. O resto se perdeu. Até porque muita coisa nós filtramos porque acreditamos ser impossível. Imagine o caso de uma criança que com 3 ou 4 anos começa a enxergar os protetores dos seus amiguinhos e a conversar com esses espíritos protetores. Se eu estiver num ambiente propenso à espiritualidade, será considerado delirante e será levado, conforme a crença da família, a um exorcista ou a um psiquiatra. Nos 2 casos, para a mesma finalidade, exorcizar alguma coisa que está mal na mente. Se o profissional não conhecer a espiritualidade, vai bloquear toda aquela percepção através de medicamentos que comprometerão futuramente o próprio funcionamento do cérebro. Se conhecer a espiritualidade, dará outro caminho. Mas se não conhecer, aquela criança terá bloqueada essa sua faculdade. E inconscientemente, no futuro, quando enxergar algum espírito, ela vai negar, não vai registrar aquilo, não chegará a processar essa informação, porque foi treinada para bloquear esse tipo de percepção, que é uma das formas da chamada percepção extrasensorial. E nesse sentido, dessa nossa ligação, dessa ampliação da percepção, quando a ciência abre um horizonte maravilhoso para a espiritualidade, nós não temos mais aquela necessidade que se tinha antigamente. Não, quem é cientista não trata dessas coisas. Aquela conversa cartesiana, aquela acomodação do Descartes, um gênio brilhante, mas se acomodou diante da pressão da igreja e disse: a ciência cuida do material, a religião cuida do sagrado. Como se não houvesse o sagrado no material e vice-versa. Essa divisão que nós fazemos, esse nosso método ocidental de análise, de composição do todo em suas partes, falha quando nós examinamos os grupos sociais, as inteligências e tudo mais, falha na colmeia, falha até nas palavras. Se eu decompuser a palavra amor em suas letras, eu tenho a letra A, a letra E, a letra O e a letra E. Será que se eu somar as propriedades da letra A com as propriedades da letra M, com as propriedades da letra O e com as propriedades da letra R, eu terei as propriedades daquilo que eu chamo amor? Não, até porque Roma tem as mesmas letras com significado completamente diferente. Então esse método analítico tem o seu limite. Nós hoje buscamos o método holístico, o método de integração, enxergar as coisas, mas as coisas no todo. As coisas funcionando no todo e não isoladamente, que isso nos dá uma visão muito pobre da realidade. E quando a nossa medicina, a nossa psicologia, a nossa psiquiatria evoluírem para a compreensão definitiva da espiritualidade humana, nós teremos mais curas e menos rótulos, porque nós somos especialistas em rotular os problemas que os outros têm, mas não somos tão especialistas em curá-los, porque nós começamos a ver tudo parcialmente. Um coração numa banca de anatomia não é o coração pulsando no peito. Não é esse coração que hoje se demonstra, é sensível às leis do amor e da fraternidade, como o nosso próprio sistema imunológico é afetado pelas nossas emoções. Meia hora de preocupações com coisas negativas causam 6 horas para a recuperação do sistema imunológico, para ele voltar àquele patamar de atenção e proteção em que estava. Por isso os biólogos da nova geração, como Bruce Lipton, têm dito que o que mais nossas células temem não são os agressores externos, e sim as nossas emoções, os nossos pensamentos, aquilo que nós temos como objetivo, como ideal de vida, que nós devemos seguir com todo o nosso espírito, com todo o nosso ânimo, para construirmos esse mundo de paz, de harmonia, de fraternidade com que nós sonhamos. E este sonho deve ser um sonho alto, um sonho belo, um sonho sem fronteiras, de construção da fraternidade humana. Porque nós estamos, como células do grupo social, nós construímos uma determinada sociedade.
E esta sociedade não será somente a soma do que é cada um de nós, em pensar, em agir, em progredir. Esse todo terá propriedades diferentes da soma das propriedades das partes. Mas se as partes se melhoram, obviamente melhora o todo. Nós passamos a realizar a nossa função com mais adequação. E quando entendemos a realidade espiritual, que é a essência, nós temos melhores condições de progredir. Esse entendimento da realidade espiritual não é incompatível com uma vida feliz, com uma vida agradável, com uma boa vida social, com o convívio entre amigos, absolutamente. Isso é um ranço das religiões antigas, que nós estamos aqui só para sofrer, só para pagar o pecado dos outros, que é proibido ser feliz. Tem que ser bem triste, tem que sofrer feito doido, para depois chegar ao estágio superior da espiritualidade. Como se o sofrer só por sofrer fosse caminho. Como se o sofrer só por sofrer fosse caminho. Fulana apanha do marido, que bom. Ela está resgatando o seu karma. Ela escolheu isso lá no plano espiritual e agora tem que apanhar quieta. Quanto mais ela apanhar, mais ela vai evoluir. Seria muito cruel um Deus que destinasse uma mulher a vir passar um período na terra para apanhar de marido dele. Isso não existe absolutamente. Nós temos diversas possibilidades e às vezes não fazemos as melhores escolhas, o que não significa que feita uma escolha equivocada devemos permanecer no equívoco a vida inteira. É um atraso para os dois, muito mais para quem bate do que para quem apanha, mas não é bom para quem apanha. E o olho roxo não tem nada a ver com isso. Foi uma palmeira, mas de qualquer forma, a gente às vezes interpreta essa lei da evolução tão mal, entende mal a teoria do karma e fica achando que estamos aqui só para sofrer. Corre um pouco na praia, dá uma caminhada bem forte agora, depois que está cansado. Quem sabe um chorinho gelado, um refrigerante gelado. Não, isso tudo é pecaminoso. Como já na borda, sofrer mais calor no dia, depois vai para o sol de novo. Não usa protetor solar. Se tiver que ter câncer de pele, vai ter. Não lava os alimentos. Esse negócio de lavar folha de alface, de agrião para comer, por quê? Se está no meu carro para morrer de tifo, eu vou morrer de tifo. Lavando. Nós temos essa ideia que é completamente distorcida e afastada da ideia da física quântica e da ideia do espiritismo. Porque essas duas ciências nos dizem, no seu plano filosófico, que nós estamos aqui para evoluir, para aprendermos a ser felizes. Estamos aqui de passagem, uma viagem, você quer para fazer de primeira classe, não tem mal nenhum. Vamos buscar o melhor que nós pudermos, as alegrias da nossa vida, cultivar os momentos de felicidade. A casa hoje comemora 80 anos. Vamos cantar o parabéns como nós cantamos. Vamos comemorar, vamos alegrar os nossos espíritos. 80 anos de luta e de batalha para tentar esclarecer essa humanidade que nunca vai compreender nada. Os nossos irmãos fundadores sofreram e por isso estão evoluindo hoje. Dá uma ideia assim de que o céu seja um lugar em que as pessoas se reúnem para chorar. A miséria de cada canto, quem mais passou miséria é o mais realizado na vida. E às vezes nós adotamos até uma postura de conformismo que é absolutamente inadequada. Eu tenho uma amiga espírita que é médium de psicografia, já escreveu várias obras psicográficas, e ela estava passeando na Espanha, na cidade de Barcelona, com outra amiga também espírita, mas daquelas que acham que nós estamos aqui é para sofrer mesmo, qualquer alegria vai ser condenada no futuro. Pessoas desenvolvendo certo medo de serem felizes, quando a felicidade faz bem para elas. Mas de qualquer maneira estavam passeando, pegaram aqueles ônibus que fazem o city tour, em que a pessoa pode descer em vários lugares, desce, visita o local, depois outro ônibus na mesma linha passa e continua valendo o mesmo ticket. E elas pararam diante da Catedral da Sagrada Família, um belíssimo monumento arquitetônico, uma obra da inteligência do espírito humano, reverenciando um Deus de barba, um Deus sem barba, não interessa, mas é a arte elevando o espírito humano. Às vezes nós ficamos muito ciosos disso aí. Não, Deus não tem que ter barba, não tem que ter só uma bolinha de inteligência. É também uma bolinha, porque a bolinha também tem forma. É uma inteligência, algo abstrato, não é corporificado.
como a gente fez tanto tempo. Mas aí essa minha amiga convidou, disse: vamos descer, olhar a catedral por dentro. Não precisa, já estou vendo daqui tá bom. Não, mas vamos descer, sabe quando nós vamos olhar para Barcelona, vamos olhar. Não, mas para mim tá bom aqui, discute dali, se distrair, vamos arrancou. A minha amiga disse: e agora sabe lá quando nós vamos voltar a Barcelona? Aí ela disse duas frases geniais: tu nem pareces espírita, tu não te contentas com pouco. Espírita é se contentar com pouco, mas não lá no fim do colégio. E depois ele pode querer fazer um doutorado aí, isso não é bonito, vai trazer vaidade com ele. Quando assiste uma palestra e gosta, não aplauda. Existe gente com essa mania. O orador é capaz de se envaidecer. Se for aplaudido, não vai logo, né? Dá uma vai bonita para a tem um nível de bênção feita na vida. Então, nem parece escrito, tu não te contentas com pouco. Não sei onde está escrito que a gente deve se contentar com pouco. Se a regra é progredir sempre, onde é que nós se contentar com pouco? Progredir cada vez mais. Mas não ficou só nisso. Sempre tem um toquezinho final para a e depois de dizer essa pérola do pensamento espírita pós-moderno, que nem parece espírita, porque nós contemos com pouco, ela se esconde. Visitar a igreja no momento, quem te disse que Deus está? Mas quem me disse que eu quero visitar Deus? Visitar Deus não precisa chegar no lugar algum. Quer visitar a obra de arte, quer contemplar uma beleza, um engenho humano. E veja como às vezes a gente, tantas vezes, é obrigado a ver resultados de guerra, destruição. Isso é a amostra do lado mal do homem. Mas não existe o mal como não existe a sombra. Deus, a inteligência suprema, não poderia ter criado o mal. E há um físico no elemento que tem uma ideia muito interessante. Ele disse que Deus, a inteligência suprema, vibra em diversas frequências. Como existem diversas frequências de rádio, mas todas as frequências do bem. Então, quando nós pensamos, e a nossa maior força é o pensamento, quando nós estamos pensando no bem, quando nós estamos vivendo em harmonia, nós estamos entrando em sintonia com as frequências em que vibra a inteligência suprema. Agora, se nós nos afastarmos e quisermos vibrar em frequência de baixo astral, o problema é nosso. No baixo astral também existem muitas emissoras de rádio que vibram naquela frequência e pegam a mensagem. Sofre mais um pouquinho que é bom. Não sei porque a gente não está cheio do que está fazendo aí, se pega tudo isso. É só vibrar na frequência devida, não há nenhum mistério, nenhum milagre, apenas sintonia, o que nós chamamos lei das afinidades. Então, quando nós vibramos positivamente, nós sintonizamos com as frequências da inteligência suprema. Essa inteligência só produz o bem. Mas o mal que as pessoas fazem é simples. Existe frio. Para quem está morrendo numa geleira, eu não adianta dizer isso para você agora. Mas é que existe frio, tanto existe que está me matando. Mas na verdade o frio não é uma energia. Todas as coisas que existem estão vibrando. E dessa vibração resulta o calor. E a sua medida indireta, que é a temperatura. Só deixaria de existir a energia calor se todas as partículas que compõem um corpo deixassem de vibrar. Nesse momento, a ausência completa de vibração, nós estaríamos no zero absoluto. Menos 273,2 graus Celsius, temperatura impossível de atingir, porque é impossível fazer alguma coisa parar de vibrar. Tudo vibra, e ao vibrar produz calor. Mas se não vibra o suficiente, o calor vai diminuindo, a temperatura vai baixando e surge a sensação de frio, não a energia fria. Assim como não existe sombra, é preciso muita luz para combater a sombra. Tem sombra mais forte, sombra mais fraca, não, sombra é sombra. Qualquer força não se acende e pronto, já é uma região de luz, já não há mais sombra. A sombra é a ausência da luz visível. Nós colocamos um corpo interceptando, o corpo opaco interceptando a luz visível, e atrás desse corpo nós temos a sombra. Mas o que existe mesmo fisicamente é a luz. O que existe fisicamente é o calor. O que existe espiritualmente é o bem. O mal é a causa do nosso afastamento do bem, de não sabermos buscar nossa realização e nossa felicidade. Por isso hoje a ciência se tornou popular, porque a física quântica em sua filosofia está quase espírita.
Espiritismo dito de outra maneira. Aqui nós chegamos por outros caminhos, alguns recalcitrantes não querem entender, mas essa é a verdade. A ciência abre para a espiritualidade, e pelo caminho do amor, da emoção, da intuição, ou pelo caminho da pesquisa, da comparação de dados, do duplo cego, do método científico, nós estamos chegando a uma mesma conclusão: a um universo inteligente, a um universo de luz e de amor, e a uma inteligência suprema que criou esse universo. E dentro desse universo nos tirou de uma simples possibilidade que éramos ao tempo do Big Bang e nos transformou em uma individualidade pensante, progredindo através do mecanismo das vidas sucessivas. Então, se a lei é progredir sempre, e se ao progredir nós nos tornamos cada vez mais realizados, mais completos e mais felizes, vamos buscar essa felicidade pela compreensão, pela tolerância, pelo amor, pela fraternidade, porque a grande lei universal é a lei do amor, e é por essa lei que todos nós estamos interconectados. Vamos então manter essa interconectividade, manter esse sentimento de amor, essa consciência ativa, em constante progresso, em consonância com as leis da espiritualidade, e vamos fazer onde quer que nós estejamos, essa casa durar mais 80 e mais 80 anos, até chegarmos a algo que o tempo não mede mais, que é aquele momento que nós entendemos a eternidade. A eternidade não é a soma de muito tempo. A eternidade é um só daqui e agora. É um só único momento, que é o momento que nós estamos vivendo, e a partir do qual nós construímos o nosso futuro. O passado só pode nos servir de lição. É imutável. Agora, qualquer um de nós, segundo Chico Xavier, pode, a partir de agora, construir um novo futuro. E sabendo que a responsabilidade desse novo futuro é nossa, está no nosso pensamento, está em desenvolvermos os nossos talentos, sem nos preocuparmos com os talentos dos outros, e vivenciar essa grande lição do amor, que bem vivida por cada um de nós, nos permitirá construir um mundo muito melhor, onde a fraternidade seja o lema de todos, onde não haja separação do homem por qualquer motivo, onde nós entendamos que cada um está num nível de percepção da realidade, e existem diferentes níveis de realidade, e portanto cada um vê aquilo que está preparado para ver na escala de sua evolução, respeitando todas as formas de crença, respeitando todos os pensamentos e todas as ideias, respeitando todas as formas de conhecimento. Nós estaremos construindo uma verdadeira fraternidade, e centros como este, onde se estuda a espiritualidade, se vivencia a lei do amor, são sem dúvida alguma irradiadores de luz, formadores dessa egrégora de luz que se esparge por toda a humanidade. Kennedy disse que quando nós pensamos no bem e na paz, nós estamos produzindo ondas mentais que irão encontrar outras no seu caminho, irão se reforçar e irão finalmente fazer o que a física chama colapsar em realidade os nossos ideais, os nossos pensamentos. Então vivamos essa lei do amor e aproveitemos as alegrias do dia de hoje para mais uma vez parabenizar essa casa, seus diretores, seus associados, todos aqueles que aqui chegaram pelos mais diferentes caminhos, e os seus inspiradores, e aquelas entidades que no plano de luz da espiritualidade continuam nos assistindo, nos auxiliando, porque nós nos ajudamos. Na medida em que nós nos ajudarmos, nós seremos ajudados. As obras divinas necessitam neste plano de mãos humanas, de pessoas que construam com alegria nos seus corações, buscando a compreensão e a fraternidade. Então, que Jesus nos abençoe os fundadores, os dirigentes, todos os participantes desta casa, no plano material e no plano espiritual, e que possamos nos encontrar muitas vezes para viver esses momentos de alegria, de amor e de